Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste dia 9 de janeiro de 2022, domingo, dia em que celebramos a festa litúrgica do batismo do Senhor, vamos apresentar uma segunda parte sobre o tema do batismo, que tem os seguintes temas neste nosso vídeo: tipos de batismo, padrinhos de batismo, requisitos para ser padrinho ou madrinha de batismo, crianças que morrem sem o batismo e pessoas admitidas à Igreja Católica. O sacramento do batismo chama-se batismo por causa do rito central com que se realiza batizar. Baptizeis, em grego, significa mergulhar, imergir. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com ele como nova criatura, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Gálatas capítulo 6, versículo 15. A Igreja desde sempre reconheceu 3 tipos de batismo: de água, de desejo e de sangue. O batismo de água é comum batismo que conhecemos. Por sua vez, pode ser feito por imersão ou infusão, ou seja, derramamento de água sobre a cabeça de quem está sendo batizado. A imersão é a forma mais antiga e conservada ainda em muitas igrejas católicas, pela qual o batizando é mergulhado na água 3 vezes, símbolo da Santíssima Trindade, e para significar mais visivelmente essa morte e vida, onde se desce ao túmulo e se ressurge a vida nova. A infusão é o derramar a água na cabeça do batizando 3 vezes, acompanhado das palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo tipo de batismo é o batismo de sangue. As pessoas que morrem em razão da fé, ou seja, os mártires, sem terem sido recebido o batismo com água, porque ainda estavam em caminho de preparação, são tidas como batizadas pela Igreja por sua morte em nome de Cristo. Portanto, é a pessoa que não é batizada com a água, que está se preparando para receber o batismo, mas que é martirizado, ou seja, morto, por causa de sua fé em Cristo Jesus. O terceiro tipo de batismo é o batismo de desejo. É aquele em que os pais preparam tudo para o batismo da criança que vai nascer. Fazem o curso de batismo, escolhem os padrinhos, escolhem as roupas do batismo, mas a criança morre no ventre da mãe, ou morre no parto, ou logo após que nasce. A Igreja ensina que o desejo que os pais tinham que essa criança fosse batizada faz com que ela seja considerada batizada pela fé da Igreja. É importante lembrar que a Igreja não batiza pessoas mortas. Os sacramentos são somente para as pessoas vivas. Por isso, da urgência de as crianças serem batizadas o quanto antes. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Igreja só pode confiar às crianças mortas sem batismo à misericórdia de Deus. Ou seja, Deus, por ser Deus, deve encontrar um meio para salvar as crianças inocentes, pois não tendo pecado não merecem a condenação eterna. Sobre as crianças que morrem sem o batismo, o Papa Inocêncio III ensinava que Deus, para cada circunstância, sempre tem um remédio de salvação para a humanidade. Por isso dizia: não é admissível que se percam todas as crianças pequenas, que em tão grande multidão morrem todos os dias, sem que Deus misericordioso, o qual não quer a perdição de ninguém, tenha buscado também para elas algum meio de salvação. É importante lembrar ainda que o relaxamento de alguns pais que não procuram batizar as crianças no tempo certo não podem ser considerados como batismo de desejo. Há pais que deixam seus filhos meses ou anos sem serem batizados, simplesmente porque não querem fazer um encontro de preparação de pais e padrinhos, ou por demorarem para escolher os padrinhos, ou por escolher pessoas que não são aptas para serem padrinhos. Sobre os padrinhos, a Igreja, através do Código de Direito Canônico, ensina que, ao batizando enquanto possível, seja dado um padrinho, a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã, e junto com os pais apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. O cânon 872.
A criança sugere-se que seja dado um casal de padrinhos, enquanto que para o adulto pode ser dado um só padrinho ou uma só madrinha. O adulto precisa de padrinho porque ele ainda não é adulto na fé. Isto só acontecerá quando receber o sacramento da crisma. As condições para que alguém seja padrinho ou madrinha de batismo, segundo o cânon 874, são: deve ter 16 anos completos, ser solteiro ou casado na igreja, ser escolhido pelos pais, pelo próprio batizando ou pelo pároco da paróquia, seja católico, crismado e já tenha recebido a primeira Eucaristia, leve uma vida de acordo com a fé católica e que ensine esta fé para o seu afilhado, afilhada. Não esteja impedido de ser padrinho, ou seja, não pode ser amasiado, não pertencer a seitas, nem às outras igrejas. Uma pessoa de outra religião não pode ser padrinho ou madrinha, pois a missão deste é ensinar a fé católica para seu afilhado ou afilhada. Como que uma pessoa de outra religião vai ensinar a fé católica para alguém se ele não acredita naquilo que a fé da Igreja Católica acredita? Também não pode ser padrinho ou madrinha de consagração, pois os mesmos não acreditam em Nossa Senhora. Uma pessoa de outra igreja pode ser testemunha do batismo, ou seja, pode estar presente no dia do batizado. Ser padrinho e madrinha é o milagre de amar como filho uma criança que não veio do seu ventre, mas sim do seu coração. É amar incondicionalmente um ser gerado dentro do seu coração. É receber a confiança de uma mãe para cuidar do seu filho, como se fosse seu próprio filho. É ser mãe antes de ter filhos. Quando uma pessoa já é batizada numa igreja cristã que não seja católica e pede para ser católico, faça o rito de admissão desta pessoa à Igreja Católica, dentro da celebração da Santa Missa. Não se batiza novamente com água, mas faça o rito complementar do batismo, ungindo a pessoa com óleo dos catecúmenos e do crisma. Faça a profissão de fé publicamente e registra-se esta admissão no livro de batizados da paróquia. Com o dia da admissão, e se entrega à pessoa admitida uma certidão de batismo da Igreja Católica. No momento oportuno, este que foi admitido à Igreja Católica fará a catequese para receber o sacramento da Eucaristia da Crisma. Como percebemos, o batismo é um sacramento muito importante para a vida do cristão. Como vimos, Jesus diz que ele é a condição para que sejamos salvos e que confere inúmeras graças na vida de quem o recebe. A pessoa que é batizada pode chamar Deus de Pai, pois é seu filho ou filho adotivo pelo batismo. Assim como Jesus, quando foi batizado, a voz do Pai disse: "Este é meu filho, minha filha, no qual encontra a minha alegria." Espero que essas orientações ajudem aos pais e padrinhos a se decidirem e a se prepararem para pedir o batismo aos seus filhos ou filhas, para que sejam também filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus Cristo e fortalecidos pelo Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe, Deus os guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.